bocado da cerimónia da noite. Então, boa tarde. Aqui estamos muitos de nós mais uma vez. Felizmente, estas correntes de escrita continuam a ser uma espécie de farol, um exemplo que se tem multiplicado de certa forma por todo o país, em alguns acontecimentos deste género, um outro se calhar até com outros meios, mas que nunca substituem nem conseguem ter aquele sabor e aquilo muito próprio que as correntes estrearam e mantêm e que designadamente se traduz sempre num público tão fiel, tão atento, tão interessado e que vem de, muitas vezes, vários pontos do país. É uma coisa de que a organização e a Câmara de Apoio acho que se pode orgulhar e as correntes continuam a ser, e a ser porventura cada vez mais, um dos ex-libris de Apoio. A par do 7 de Maio e de outras coisas. Como vem acontecendo desde há anos, as correntes abrem com uma intervenção de abertura, ou não abrem nesta parte do programa das mesas com uma intervenção, uma conferência, não gosto muito da palavra conferência, assusta um bocado as pessoas, de abertura de uma figura de relevo da língua portuguesa, até agora têm sido todos da língua portuguesa. Recordo que começámos com o Eduardo Lourenço, na última sessão foi, salvo erro, o João Lobo Antunes e na anterior o Adriano Moreira. E desta vez temos alguém que é, eu fiz assim as contas por alto, o mais jovem interveniente até agora nesta sessão inaugural conferencista, que é o José Tolentino Mendonça. Por vezes, a Câmara e a Organização têm-me dado o privilégio de estar aqui nesta mesa e às vezes dizer algumas palavras sobre quem vai falar, que uma outra vez tenho dito alguma coisa. São pessoas com obras que eu mais, não sei se será correto dizer, unidimensionais, ou de matérias que eu, de certa forma, domino mais. O nosso convidado e conferencista, entre aspas, de hoje, o José Tolentino Mendonça, é um homem de muitos saberes, talentos, e nomeadamente em áreas que eu não domino, em outras que, de certa forma, gosto especialmente da sua obra, que é como poeta e cronista. Mas, portanto, vou-me limitar a meia dúzia daqueles dados mais ou menos factuais sobre o José Tolentino Mendonça, que tem 50 anos feitos em dezembro, isso digo mais novo. Eu recordo-me, talvez, a pessoa que aqui interveio até agora mais nova terá sido o Eduardo Prado Coelho, mas já tinha mais do que isso, e há uns anos o Marcelo Rebelo de Sousa, mas também tinha. É da Madeira, da terra do Herberto Helder. Agora, quando se pensa na Madeira, às vezes pensa-se
outras pessoas. Algumas pensam-se muito bem, outras não tanto. Mas eu refiro isto até porque a Madeira é a terra de dois poetas, um que eu acho um poeta respeitável, foi também um grande intérprete do fado Coimbra, que é o Edmundo Bittencourt, e outro que é o Herberto Helder, muito mais próximo de nós. Isso eu prefiro é porque o José Tolentino Mendonça já disse, em mais de uma ocasião, da sua admiração pelo Herberto, e que o primeiro poema que escreveu foi o poema Infância de Herberto Helder. E fica bem recordar hoje o Herberto, que, como sabe, ainda não há um ano. O José Tolentino Mendonça, como também toda a gente sabe, é sacerdote católico, padre, licenciado em Teologia, e depois dessa licenciatura, não sei se é assim que se chama, teve um mestrado em Ciências Bíblicas em Roma, e depois um doutoramento nessa mesma área pela Universidade Católica, de que é professor e atualmente vice-reitor, que aliás foi também salve capelão. Dirige o Secretariado Nacional Pastoral da Cultura, que liga à Conferência Episcopal Portuguesa, salvo erro, é assim, da Conferência Episcopal Portuguesa, uma revista da Faculdade de Teologia da Universidade Católica e, desde finais de 2011, que pertence ou é consultor do Conselho Pontifício da Cultura no Vaticano, portanto, ligado à Santa Sé. Essa sua presença e obra multímoda, exatamente, eu digo que não domino de maneira nenhuma, nomeadamente nestas áreas, reparte-se pelo ensaio, ou pelo estudo, pelo ensaio, nestas áreas, digamos, da sua especialidade, de que é também professor, mas em outras, também vários outros ensaios. Recordo-me de um muito bom, com tudo que ele escreve sobre a amizade. Publicou o primeiro livro de poesia em 1990, chamado Os Dias Contados, e é sem dúvida unanimemente reconhecido uma das vozes mais singulares e significativas da poesia portuguesa atual, e decididamente revelada desde o início da década de 90. Como digo, ano do seu primeiro livro de poesia, enquanto o primeiro livro de ensaio, cujo título dá também, desde logo, a amplitude da sua atenção, do seu interesse, da sua cultura e das suas abordagens, que são sempre muito ricas em perspectivas, em abordagens singulares. Mas esse primeiro livro de ensaios publicado, salvo em 94, cujo título é As Estratégias do Desejo, um discurso bíblico sobre a sexualidade. Tem muitos livros de poesia, alguns, aliás, destacados, distinguidos com vários prémios, e alguns livros de poesia, não só publicados numa coleção que se chama Poéticas do Viver Crente, das editoras paulinas, que ele próprio dirige, e livros, aliás, traduzidos em várias línguas. Tem, aliás, ainda obra também no domínio, designadamente, da dramaturgia, e é também magnífico cronista, hoje, atualmente, com uma crónica todos os sábados no Expresso,
e que se distingue umas coisas dele exatamente por um olhar muito próprio, por um misto de cultura profunda, mas não livresca e com raízes que não são as mais vulgares na nossa intelectualidade, ao mesmo tempo uma sensibilidade, é uma palavra que não está muito na moda, mas pelo menos não tenho medo, pelo contrário, e pelo tratamento de temas muito diversos, alguns dos quais, e a sua respectiva abordagem, suscitarão alguma perplexidade, atendendo exatamente à sua formação e até aos lugares que desempenha, e por isso é uma figura muito relevante da nossa cultura atual nestes vários domínios. E a sua poesia, não quero falar mais pormenor sobre ela, mas é uma poesia de facto muito marcante, uma poesia de grande riqueza e diversidade, que é uma grande presença, por exemplo, da infância, e em que há um certo maravilhamento da coisa de existir. É um homem, um crente, um homem, um escritor, um poeta, que acredita em Deus, mas acredita também, talvez também está mal, do ponto de vista nos homens e na humanidade dos outros. De resto, sobre ele e sobre a sua poesia, muito haveria a dizer, mas eu termino dizendo isto, que de certa forma, parecendo paradoxal ou contraditório, na sua poesia me recorda muitas vezes o Alberto Queiro, e nomeadamente aquele que escreveu o célebre A Espantosa Realidade das Coisas, é a minha descoberta de todos os dias. O título da sua comunicação é O Silêncio dos Livros, e sobre o silêncio dos livros nos vai falar. Obrigado pelo convite por estar aqui hoje entre nós. Boa tarde a todos. Queria saudar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador da Cultura, os colegas escritores, todos os leitores e interessados, participantes nestas correntes de escrita, e agradecer de modo muito afetuoso estas palavras tão generosas que o José Carlos Vasconcelos me dedicou numa apresentação que ele prometia brevíssima, mas acabou por ser mais detalhada até daquilo que a minha memória tem acerca de mim mesmo. Quando recebi o convite através de José Carlos Vasconcelos para falar aqui nesta tarde, eu lembrei-me de um ensaio de Susan Sontag intitulado A Estética do Silêncio, em que ela parte do exemplo de alguns escritores e criadores, não só do campo literário, mas que, a um dado momento, abandonam a atividade literária, impõem um silêncio aos livros. E dá o exemplo de Rimbaud, que a dada altura deixa a criação poética e se torna mais ou menos comerciante, mais ou menos traficante, algures na África do Norte, e dá o exemplo de Wittgenstein, que abandona também a atividade filosófica e a escrita e se torna enfermeiro, ligado, no fundo, à assistência aos militares. E ela parte desta constatação de criadores que deixam a escrita para olhar para o interior da própria escrita. Quer dizer, o silêncio dos livros faz-nos olhar para os livros de outra forma.
Há uma história com a poeta russa Anna Akhmatova. Ela viveu muito tempo à procura de um filho que tinha sido feito prisioneiro pelos sistemas stalinista. Ela andava de prisão em prisão e encontrava muitas mães à procura dos filhos, que não sabiam bem onde estariam presos. E numa das filas, para tentar saber nos cadernos se o filho estava ali ou não, há uma mulher que reconhece a poeta Anna Akhmatova e pergunta-lhe: podes contar isto? Nenhum livro pode contar isto. Os livros não podem contar isto. Porque há muitas dimensões do humano que são incontáveis, que são indizíveis. Contudo, os livros, no seu silêncio, podem manter viva a pergunta, que é aquilo que, no fundo, penso que é o grande contributo da literatura para o desenvolvimento da vida dos homens, da vida das nossas próprias vidas. E, no fundo, a partir daqui, queria fazer convosco um itinerário, partindo do silêncio dos livros e, no final, voltando a esta proposta de uma estética do silêncio, que não é uma recusa dos livros, mas é uma espécie de convocação, de desafio, olharmos para os livros de uma outra forma. Todas as épocas têm as suas patologias, as suas doenças, e estas funcionam como indicadores que vão além do diagnóstico banal que nós possamos fazer. As enfermidades dominantes de cada época mostram-nos o ponto de dor escondido, revelam comportamentos e compulsões, desocultam a vulnerabilidade que é a nossa, mas que raramente queremos ver. Ora, o grande combate dos séculos que nos precederam foi bacterial e viral. A invenção dos antibióticos e das vacinas, partindo do reforço imunológico, sem resolver tudo, torna, no entanto, esses problemas sanitários controlados. É verdade que temos ainda medo das pandemias, mas há sempre uma voz que nos cega a dizer que está tudo controlado ou que tudo é controlado. O filósofo Byung-Chul Han, que hoje é cada vez mais seguido em círculos europeus, ele próprio sendo sul-coreano e ensina numa universidade alemã, ele defende, porém, que este começo do século XXI, do ponto de vista das patologias marcantes, corresponde a uma mudança de paradigma. Saímos do modelo viral para um modelo fundamentalmente neuronal. O sol negro da depressão, os transtornos de personalidade, as anomalias da atenção, seja por hiperatividade, seja por neurastenia, a síndrome galopante do desgaste ocupacional que nos faz a todos, ou a quase todos, ou a muitos de nós, sentirmos-nos devorados e exauridos por dentro à maneira de uma terra queimada, definem o difícil panorama da década presente e daquelas que virão. Estas enfermidades não são infecções, mas modalidades vulneráveis de existência, fragmentações de identidade, incapacidades de integrar e refazer a experiência do vivido. A verdade é que as nossas sociedades ocidentais estão a viver esta silenciosa mudança de paradigma. O excesso de emoções, de informação, de expectativas, de solicitações, está a atropelar a pessoa humana e a empurrá-la para um estado de fadiga de onde é cada vez mais difícil retornar. O risco é o aprisionamento permanente nesse cansaço, como explicava profeticamente Fernando Pessoa. E dizia ele: estou cansado, é claro,
porque a certa altura a gente tem de estar cansado. De que estou cansado, não sei. De nada me serviria sabê-lo, pois o cansaço fica na mesma. Como reagir à patologia do cansaço, a esta espécie de exaustão que nos está prometida no horizonte? Talvez precisemos combater a atrofia dos sentidos. E aqui, uma estética do silêncio é também uma estética que visa um despertar, um acordar dos nossos sentidos, um retomar desta palavra que o José Carlos Vasconcelos disse que não temia, que é a palavra sensibilidade. Precisamos voltar a ela. E em que sentido? Nós podemos receber e transmitir informações tão diversas pelos sentidos porque dispomos de um cérebro que elabora e dirige. Mas falta-nos, culturalmente, civilizacionalmente, uma educação dos sentidos que nos ensine a cuidar deles, a cultivá-los, a apurá-los. Não sei sentir, não sei ser humano, escrevia ainda Fernando Pessoa, e continuava: senti demais para poder continuar a sentir. Efetivamente, o excesso de estimulação sensorial em que estamos mergulhados tem efeitos contraditórios. Não amplia a nossa capacidade de sentir, mas contamina com uma irremediável atrofia. Se ao menos eu pudesse sentir. É a proposição do desespero contemporâneo, que advém depois de se ter experimentado tudo em vertigem e convulsão. Mas também a indiferença aos sentidos, que o cinismo induzido a dada altura da vida promove, não deixa de ser um menor instrumento de aniquilação. A pele não me ensinou nada, lamentava-se o poeta René Crevel em O Meu Corpo e Eu. E, contudo, nós sabemos que a pele ensina. Diversos são, por isso, os quadros existenciais que conduzem às patologias dos sentidos e nos empurram hoje para uma espécie de astenia. Queria ver convosco algumas dessas modalidades de existência que correspondem a este adormecimento dos nossos sentidos. O primeiro, a forma como hoje lidamos com o sofrimento. Nós vivemos numa sociedade dominada cada vez mais pelo mito do controle. E o seu postulado dogmático é este: a receita para uma vida realizada é a capacidade de controlá-la a 360 graus. Não percebemos até que ponto uma mentalidade assim representa a negação do próprio princípio da realidade. Isto para dizer, como somos pouco ajudados a lidar com a irrupção do inesperado que hoje o sofrimento representa. Sentimos a dor como uma tempestade estranha que se abate sobre nós, tirânica e inexplicável. Quando ela chega, só conseguimos sentir-nos capturados por ela e os nossos sentidos tornam-se como persianas que mesmo inconscientemente baixamos. A luz já não nos é tão grata. As cores deixam de levar-nos consigo na sua ligeireza. Os odores atormentam-nos. Ignoramos o prazer. Evitamos a melodia das coisas. Damos por nós, ausentes, nessa combustão silenciosa e fechada, onde parece que o interesse sensorial pela vida arde. A dor é tão grande, a dor sufoca, já não tem ar. A dor precisa de todo o espaço. Escreve Marguerite Duras nas páginas autobiográficas do volume a que chamou A Dor. E descobrimos-nos mais sós do que pensávamos no meio desse incêndio íntimo que cresce. Nas etapas de sofrimento, a impotência parece enigmaticamente aprisionar todas as nossas possibilidades e colocamos em dúvida que este limitado corpo que somos
seja o lugar para viver a nossa aventura total ou, ao menos, um fragmento dela que seja significativo. Precisaríamos, para isso, de recursos que nos capacitassem a vivenciar a incapacidade provocada pela dor com outro ânimo e outro olhar. Outra modalidade da existência é esta nossa vida aprisionada pela rotina. A rotina começa por ser um esforço de regulação e de regularidade nos vários planos da existência. Esforço que temos de dizer é em si positivo. A vida seria impossível se o eliminássemos de todo. As rotinas têm um efeito saudável, tornando o cotidiano um encadeado de situações expectáveis, permitem-nos habitar com confiança o tempo. Mas o que começa por ser bom esconde também um perigo. De repente, a rotina substitui-se à própria vida. Quando tudo se torna óbvio e regular, deixa de haver lugar para a surpresa. Cada dia é simplesmente igual ao anterior. A nossa viagem passa para as mãos de um piloto automático que só tem de aplicar, do modo mais maquinal que for capaz, as regras previamente estabelecidas. Os sentidos adormecem. Bem podem os dias ser novos a cada manhã, ou o instante abrir-se como um limiar inédito, que nunca os cruzaremos assim. Os nossos olhos sonolentos veem tudo como repetidos. A rotina, porém, não basta ao coração do homem. O grande desafio é, em cada dia, voltar a olhar tudo pela primeira vez, deslumbrando-se com a surpresa dos dias. É reconhecer que este instante que passa, este mesmo, é a porta por onde entra a alegria. Mas para isso, teremos de recuperar a sensibilidade à vida, à sua desconcertante simplicidade, ao seu canto frágil, às suas travessias. A vida que nos havíamos habituado já a consumir no relâmpago que dura um fósforo, sem ouvi-la verdadeiramente, sem conspirar para a sua plenitude. Para responder à pergunta sobre o sentido que a dada altura nos assalta, a vida que levo, que sentido tem? É indispensável uma pedagogia de reativação dos sentidos. Uma outra patologia contemporânea prende-se com o excesso de comunicação. Não somos apenas o nosso corpo, estamos também integrados num corpo social que solicita, expande e reprime a nossa sensibilidade. Basta ouvir aquele que foi o maior teórico da comunicação do século XX, McLuhan, para perceber até que ponto isso é aproveitado pela sociedade da comunicação global, para quem o indivíduo passa a ser uma presa. O que diz McLuhan sobre a televisão, por exemplo, é imensamente elucidativo. Diz ele, um dos efeitos da televisão é retirar a identidade pessoal. Só por ver televisão, as pessoas tornam-se num grupo coletivo de iguais. Perdem o interesse pela singularidade pessoal. Se repararmos, os meios que lideram a comunicação humana contemporânea, da televisão ao telefone, do e-mail às redes sociais, interagem apenas com aqueles dos nossos sentidos que captam sinais à distância, fundamentalmente a visão e a audição. Origina-se assim uma descontrolada hipertrofia dos olhos e ouvidos, sobre os quais passa a recair toda a responsabilidade pela participação no real. Viste aquilo? Já ouviste a última? Os nossos cotidianos são continuamente bombardeados pela pressão do ver e do ouvir. O mesmo se passa com a locomoção, seja a pilotar um avião, a conduzir um automóvel, ou seja o peão a deslocar-se nas artérias das cidades modernas. O fundamental são os sentidos que colhem a informação visual e sonora. Nem será necessário lembrar que não é assim em todas as culturas. Esta sobrecarga sobre os sentidos que captam o que está mais afastado de nós
como acontece com a visão e com o ouvido, esconde o subdesenvolvimento e a pobreza em que os outros são deixados. Ao mesmo tempo que floresce a indústria dos perfumes, desaprendemos a distinguir o aroma das flores. Por mais que isso seja 10.000 vezes mais prático, passar pela frutaria do inodoro hipermercado não é a mesma coisa que atravessar o desenho de aromas de um pomar. E de modo semelhante com os outros sentidos que implicam proximidade, o paladar e o tato. Hoje só os profissionais arriscam provas cegas das comidas ou bebidas. Mas mesmo aí, são cada vez mais os olhos que comem, pelo investimento no impacto decorativo dos pratos, pelo requinte do design ou pela manipulação do próprio sabor. Para não falar do tato, a nossa distância da natureza tornou-se tão grande que deixamos de saber coisas tão elementares como caminhar descalço, dobrar-se na clareira e afastar mansamente as folhas da fonte para beber devagarinho, ou simplesmente acariciar uma vida desprotegida que se avizinha de nós. Assim, como dizia Ingmar Bergman, tornamo-nos os analfabetos emocionais que somos. O silêncio dos livros é o silêncio que os livros são capazes de guardar. O silêncio como património humano, o silêncio como experiência humana mais profunda, que não é simplesmente uma experiência literária, mas é uma experiência humana que a literatura é capaz de gerar e conservar. E esse património humano que os livros guardam no seu silêncio é uma espécie de nova educação dos sentidos. E todos nós, lendo os livros que amamos ou que aprendemos a amar, reaprendemos também a arte de ser, que é sempre a arte de tocar, a arte de saborear, a arte de escutar, a arte de ver, a arte de olfatar, de cheirar a própria realidade. Também no seu ensaio Contra a Interpretação, Susan Sontag dizia isso precisamente, que nós vivemos na sociedade do comentário e vemos hoje isso levado quase à loucura no espaço público português, onde do futebol à política, à cultura, nós vivemos na sociedade do comentário. Ora, os livros no seu silêncio não guardam o comentário à realidade, guardam a vida nua, guardam a possibilidade da experiência, guardam o desafio a acendermos os nossos próprios sentidos. É essa espécie de alfabetização dos sentidos que é, no fundo, também a grande riqueza, o grande contributo humano que a literatura nos oferece. Porque a literatura não é apenas um documento do passado. É uma máquina de gerar vida, é uma máquina de gerar presente e de gerar presença. Nesse sentido, parece-me importante falar sobre os sentidos e redescobri-los, também a partir daquilo que a literatura nos diz acerca deles. Comecemos pelo tato. Pensou-se desde a antiguidade clássica que o primeiro dos sentidos fosse o tato. Mesmo se ele, por exemplo, na escala que Aristóteles apresenta, aparece apenas em terceiro lugar. Na ordem da criação, porém, o tato tem certamente a primazia. Nós falamos não apenas do amor tátil que dedicamos aos livros, mas dizemos também que o livro nos toca. E sabemos que isso é verdade, que os livros nos tocam. E tocam-nos porque, desde o princípio, nós somos criaturas táteis.
O impacto da vida em nós é uma espécie de pressão tátil que acontece no nosso corpo. E foi assim desde o princípio. O desenvolvimento dos sentidos no feto, por exemplo, começou provavelmente com o tato. Depois, com o nascimento, é também através do tato físico que experimentamos a realidade. O frio e o calor, o familiar e o estranho, o desconforto e o consolo. Todo o objeto vem primeiramente avaliado pelo nascituro através do tato, que para isso o leva inevitavelmente às mãos e à boca. Muito legitimamente, o tato vem descrito como o nosso grande olho primeiro. A pele recobre o nosso corpo da cabeça aos pés. Ela divide e ao mesmo tempo une o mundo exterior e o interno. A pele lê a textura, a densidade, o peso e a temperatura da matéria. Através das impressões do tato, fazemos intermináveis viagens, sem as quais não seríamos quem somos. O tato permite que não esbarremos apenas uns nos outros, mas que existam encontros. O tato explica-nos que há um tocar e um tocar. As mãos, escrevia Rainer Maria Rilke, são um organismo complexo. São um delta no qual desemboca uma vida que vem de muito longe para transformar-se numa torrente imensa de ação. Há uma história das mãos. Há uma história das nossas mãos. Como há uma história da literatura, há uma história das mãos. E a história da literatura é inseparável da história das nossas mãos, da história do próprio tato. Elas têm, por isso, direito próprio à sua beleza. Assiste-lhes o direito de ter o seu próprio desenvolvimento, os seus desejos próprios, os seus sentimentos. E o que dizemos das mãos, podemos dizer da pele. A nossa autobiografia é também uma história da nossa pele e do nosso tato, da forma como fomos tocados ou não, da forma como fomos tocados ou não, mesmo se essa continua, em grande medida, um relato submerso em que não pensamos. E, contudo, essa história tem tanto a ensinar-nos. Existe um tipo de conhecimento, do qual o silêncio dos livros falam, que começa na infância, mesmo antes de sabermos ler, mas que continua pela vida fora, que só nos chega através do tato. E o tato é um dicionário, é um léxico, é uma gramática necessária para entendermos a literatura. E não só. O pintor Miró falava sempre da origem tátil da sua arte. Na sua juventude em Barcelona, ele teve por mestre o arquiteto Francisco Gali, que, embora sendo um académico muito convencional, era capaz de arriscar por caminhos inesperados na iniciação dos seus estudantes. Miró confessa que não era propriamente um virtuoso no desenho e que o seu mestre ajudou assim. Colocava-lhe uma venda nos olhos para que ele tocasse o objeto com os dedos e não apenas com o olhar. Miró fechava então os olhos, agarrava uma pequena pedra, tateava, palpava, revirava várias vezes nas suas mãos e desenhava. O pintor catalão dizia-se incapaz de chegar à representação do mundo de outra maneira. O que é que podemos dizer sobre o paladar? Querendo ou não, somos herdeiros de teorias que introduzem hierarquias de dignidade entre os sentidos. Para São Tomás de Aquino, por exemplo, a visão era o mais perfeito dos sentidos. E, segundo ele, deveríamos distinguir entre sentidos superiores e inferiores. Os inferiores seriam o tato, o olfato e o paladar, porque prevalentemente afetivos.
Dentre estes, o paladar parece mesmo o mais limitado, pois restringe a sua atividade à cavidade oral. Organiza-se em 5 categorias elementares apenas. Jean-Jacques Rousseau recorda uma grande verdade. Há milhentas coisas indiferentes ao tato, ao ouvido ou à visão, mas não há quase nada que seja indiferente ao gosto. E na floresta densíssima que é o pensamento de Feuerbach, encontramos uma expressão de rara transparência, quando ele fala, a propósito do tato, a propósito do paladar, do Evangelho dos sentidos. E questionando a divisão tradicional entre sentidos superiores e inferiores no que respeita às suas qualidades cognitivas, Feuerbach defendia que também o paladar se eleva no homem à dignidade de ato científico e espiritual. Por desconsiderado que o paladar tenha sido no ranking dos sentidos, acredita-se hoje que ele desempenhou um papel pivô no desenvolvimento da espécie humana. E segundo alguns primatologistas, foi o aparecimento da cozinha, por exemplo, a permitir aos nossos antepassados triplicar as dimensões do cérebro. Alguns deles não hesitam em dizer que, abrindo estrada à expansão do cérebro humano, a cozinha, e por essa via também o paladar, tornou possíveis resultados cerebrais como a pintura nas cavernas, a composição das grandes sinfonias ou a invenção da internet. Tudo depende, de facto, do paladar. A reavaliação do paladar, que agora ocorre, tem acontecido também como a evidência de uma mudança epocal. Sentimos hoje necessidade de uma sabedoria mais integradora, para quem o decisivo não seja apenas a mente, mas a realidade total do corpo e do mundo que somos. Para quem a reflexão sobre as práticas do cotidiano ou sobre um sentido como o paladar não constituam uma deriva, pois podem efetivamente proporcionar uma maior consciência de nós próprios. A capacidade gustativa representa uma das forças elementares da vida. Não é de estranhar a ligação essencial que se costura entre saber e sabor, que a própria etimologia latina confirma, sapere, sapore. E o grande escritor e pedagogo brasileiro Rubem Alves costumava dizer que para entrar numa escola, alunos e professores deveriam passar antes por uma cozinha e aprender que a sabedoria, tal como o paladar, é uma arte do desejo. E quanto a isto, os livros falam-nos infinitamente. Passemos ao olfato. O olfato, que é uma via imensa também para o conhecimento, embora de uma forma completamente subtil. O olfato atua em nós, despertando-nos para um contacto fusional com o mundo, um contacto ao mesmo tempo imediato, flagrante e íntimo. Há uma indizível informação que se desprende dos seres, das coisas ou dos ambientes, que se colhe unicamente através do odor. Um odor, por exemplo, é muito diferente de uma imagem. A relação entre sujeito e objeto na imagem é da ordem da representação, enquanto a percepção olfativa cola-se a nós. É a impregnação pura. A imagem fala de um objeto que está fora dele, fora de nós, enquanto quando o olfato sinaliza um perfume, é porque ele já nos caiu em cima. Ao fim da primeira semana da vida, o bebê já reconhece a mãe pelo cheiro. E também acontece que, muitos anos depois, as mães sintam saudades do cheiro único do seu bebê. Há arquitetos que defendem que se subestima o impacto dos odores na nossa percepção do espaço. Os lugares têm uma personalidade olfativa que deve ser cuidada, pois ela traduz a memória e o afeto pelo nosso habitat de origem.
Ainda que volátil, o odor não deixa de representar um património. Quantas vezes, imprevistamente, uma informação olfativa vai arrancar ao fundo mais remoto do nosso inconsciente uma recordação? A casa da nossa infância, um velho armário, um brinquedo, uma estação, uma pessoa que amamos. Sobre este fenómeno, Walter Benjamin escreveu que do reconhecimento de um odor esperamos mais do que de qualquer outra recordação. Esperamos nada mais, nada menos que o privilégio de ser consolados, pois um odor desfaz anos inteiros no odor que ele acorda. Quando as nossas capacidades olfativas se atrofiam, declina também a diversidade da cartografia vivida das nossas emoções. O nosso cérebro pode reconhecer cerca de 10.000 diferentes odores que se ampliam ainda no cruzamento com aromas e perfumes, e cada um deles desperta em nós sensações que nem sempre a linguagem é capaz de descrever. Isto faz do olfato um sentido decisivo, mesmo se em torno dele tudo se passe de maneira discreta. Sobre a audição. O mundo que nos rodeia é completamente sonoro, e desta paisagem de imensidão o ouvido humano capta apenas uma parte. Tomando como referência a audição humana, chamamos infrassons aos sons de frequência inferior a 20 Hz, a frequência mais grave que captamos. Apesar do homem não conseguir ouvi-los, um elefante colhe-os facilmente e sem ter de encostar a orelha à terra, pois as suas patas captam igualmente ondas sonoras. Designamos também por ultrassons os sons para nós inaudíveis, por terem frequências acima de 20.000 Hz, a frequência mais aguda a que chegamos. Contudo, um cão ou um gato ouvem o dobro desse limite a nosso lado. E se achamos demasiado barulhenta uma banda de garagem, o que diremos da baleia azul, que emite sinais sonoros capazes de serem colhidos a centenas de quilómetros? A diversidade sonora é, sem dúvida, um misterioso lugar. Escutamos com os nossos ouvidos os rumores do mundo externo, seja o ruído, as vozes, a música que nos consola. Contudo, quando falamos da escuta desinteressada do outro, sentimos que há um outro nível de audição que precisamos de aprender. Não há apenas uma escuta com os ouvidos, mas há também um escutar com o coração, que mais não é que uma escuta profunda, onde todos os sentidos nos são úteis. Júlia Kristeva fala de uma infralinguagem, porque ligada ao corpo, à biologia, às paixões, e de uma ultralinguagem, incluindo a história, as ideias presentes e o futuro. São tudo desafios para a nossa escuta. Na escuta, pede-se que seja escutado o quê? Talvez apenas isso que Clarice Lispector deixou escrito. Ouve-me, ouve o meu silêncio. O que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de que na verdade falo, porque eu mesma não posso. E por fim, sobre a visão. A luz viaja à velocidade vertiginosa de 300.000 km por segundo. Mas é a essa viajante apressada que devemos a ativação do sofisticado mecanismo que nos permite passar do olho ao olhar. Há quem lembre que a visão não é apenas um sentido, mas a síntese de um aglomerado deles. O sentido da intensidade luminosa, o das cores, o da profundidade e da distância. É um infindo e deslumbrante debate. Lembro-me de uma confissão que o poeta italiano Tonino Guerra fazia inúmeras vezes. Dizia ele que, tal como os crentes, os agnósticos também têm dúvidas e que, no seu caso,
nada fazia entrar mais em crise o seu agnosticismo do que pensar num milagre absoluto que um olho é. Isso deixava-o desarmado às portas do mistério. A visão torna o mundo uma janela, mas percebemos que há outras dimensões igualmente fulcrais do olhar, a começar pela dimensão da reflexividade. O nosso corpo, que olha para todas as coisas, pode também ser olhado. Ele é ao mesmo tempo vidente e visível. Como escreve Merleau-Ponty, se os nossos olhos fossem feitos de tal modo que nenhuma parte do nosso corpo se expusesse ao nosso olhar, ou se simplesmente, como certos animais, tivéssemos olhos laterais, sem recobrimento dos campos visuais, esse corpo, que não se refletiria, tampouco seria o corpo de um homem. O olhar é fundamental para celebrarmos o encontro connosco próprios e com os outros. Só se olhamos e nos deixamos impressionar pelo outro que está diante de nós, amamos as pessoas por si mesmas. De modo semelhante, o olhar é essencial para nos lançarmos na aventura da procura de sentido para a vida. Um dos mais importantes tratados teológicos sobre a visão, De Visione Dei, de Nicolau de Cusa, destinava-se a iniciar uma comunidade de monges na visão inefável de Deus, na visão do invisível. E Nicolau de Cusa explica assim o olhar de Deus. O ângulo dos teus olhos, ó Deus, não é quantitativo, mas é infinito. Por isso vê tudo em redor, simultaneamente em cima e em baixo. As criaturas existem pela tua visão, porque se não te vissem a ti, que és aquele que vê, não receberiam o ser de ti. O ser das criaturas é simultaneamente o teu ver e o ser visto. No ensaio de Susan Sontag, A Estética do Silêncio, ela começa por uma frase inesperada que nos faz imediatamente parar. O seu ensaio começa assim: cada época deve reinventar para si um projeto de espiritualidade. Seguramente que este reinventar para si não significa descobrir do nada. Trata-se antes de reler, de encontrar uma nova hermenêutica, de arriscar uma nova síntese, de propor e de repropor, partindo do ato de viver uma nova gramática sapiencial. E no silêncio dos livros é isso que nós encontramos. A possibilidade de uma arte de ser, de uma gramática da existência, de um caminho para a vida, de uma iluminação, de um sentido, muitas vezes de um silêncio, que depois é digno de nos acompanhar pela vida inteira. O compositor John Cage sondou a possibilidade de elaborar uma obra musical completamente silenciosa, mas duas coisas impediam. A dúvida se uma tarefa assim não estaria desde logo votada ao fracasso, porque tudo é som. Como é que se pode expressar o silêncio se tudo é som? E ao mesmo tempo a convicção de que se ele conseguisse uma obra sobre o silêncio, ela seria incompreensível no espaço mental da cultura do Ocidente. Nós não estamos preparados para o silêncio. Nós somos os tais analfabetos do silêncio de que fala Ingmar Bergman. Contudo, encorajado pelas experiências que se realizavam já nas artes visuais, Cage construiu a sua peça intitulada 4 minutos e 33 segundos. A proposta de Cage era completamente insólita. Os músicos
deviam subir ao palco, saudar o público, sentar-se ao instrumento e permanecer em silêncio por 4 minutos e 33 segundos, até que de novo se levantassem, agradecessem à plateia e saíssem. Na assistência estabeleceu-se a polémica e choveram as vaias, mas ao longo de toda a sua vida, John Cage referiu-se a essa peça com sentida reverência. A minha peça mais importante, dizia ele, é essa silenciosa. Não passa um único dia que não me sirva dela para a minha vida e para tudo o que faço. Recordo-a sempre que tenho de escrever uma nova peça. Eu tenho a certeza que todos os livros que se escreveram, que neste momento se escrevem e que se escreverão no futuro, partirão do silêncio dos livros. Muito obrigado. Escolheram pôr perguntas, coisas breves que nos permitem continuar a ouvir o José Tolentino Mendonça. Como eu vos dizia ou pronunciava, as suas intervenções são sempre alguma coisa extremamente singular. E por isso eu quis dizer, quando vinhamos para aqui, eu gosto sempre tanto de o ouvir, exceto uma circunstância que também eu gosto de ouvir, mas é quando morre algum intelectual, artista, poeta, e o José Tolentino Mendonça é quem fala nos funerais e é altura em que as circunstâncias não é tão bom. Bom, embora digamos, não gosto do papel de coveiro, mas a nossa cultura transformou a morte numa grande ocultação, num tabu. E nós hoje temos menos capacidade de dar sentido à nossa própria morte e de fazer com que a morte fale. No fundo, que é alguma coisa que a literatura nos ensina. Estou a pensar no Virgílio Ferreira, por exemplo, que é capaz de escrever um longo romance num diálogo com o corpo de um morto. Essa capacidade de estar ao lado de um corpo morto, que é alguma coisa que a literatura mundial e a nossa própria literatura, no fundo, nos ensina, é alguma coisa que hoje a cultura tem uma grande dificuldade em fazer, em transmitir. De facto, a morte é uma espécie de tabu. E não gostando de ser coveiro, sinto que o trabalho, no fundo, de um escritor é também poder falar da morte e encontrar naquele silêncio rigoroso, intransigente que a morte impõe, encontrar ali os fios capazes, no fundo, de tornar significativa, tão significativa como a vida foi, a essa experiência tão decisiva que nos está votada a todos, que é a nossa própria morte. Outras culturas, por exemplo, faziam da meditação da morte o princípio pedagógico da formação humana. Nós fazemos da fuga à morte e do esquecimento da morte, digamos, o fundamento da nossa cultura. Eu penso que ficamos mais pobres quando nos esquecemos disso.
Ótimo, ainda bem que eu disse isto, porque a dificuldade nestas conversas é a primeira pergunta. Eu, não tendo uma pergunta, aqui uma nota lateral, espero que funcione como primeira e, portanto, que a segunda venha já e que é preciso é dar um pretexto, um modo interessante, senão os Atlantino e Mendonça reinventam, fazem favor. E há aqui um microfone. Lá em cima também podem, mesmo sem microfone. Peço que quem falar te diga o nome. Primeiro, só para registro. Boa tarde. Eu gostei muito de estar aqui hoje. Eu estou muito Diga o nome, embora eu já o conheça, tá? Portanto já sabe que não vou deixar falar muito. Por uma questão, tem que ser breve. Manuel Guedes, que não posso falar muito. Isto é uma das vantagens de andar nisto há muito, é que alguns intervenientes são... Tenho livros praticamente todos engavetados, embora tenha alguns publicados noutros livros. De qualquer maneira, há 50 anos, tinha 20 anos, escrevi "Ai daquele que sente no mundo atual, ninguém o atende ao pobre animal. É tudo a correr, num atropelar, de gente sem ver onde ir parar, a velocidade, a intensidade, a mortalidade e a natalidade. Oh, paz sem verdade. Quem grita mais quem mais breve é quem tem que ter. No fundo era isto que eu queria dizer. Isto saiu em 65. Por volta da morte do Marcelo Gado e do Fernando. Confundiram-me com muitas coisas. De qualquer maneira, hoje sinto muito a palavra só avança quem descansa. De facto, o tempo real da vida comunitária não existe. Como é que nós sentimos que somos felizes na terra comum? Se isso não diz nada para a gente. Eu gosto muito do livro do Papa, quer dizer, louvado sejas que estamos todos na terra comum, mas de facto de uma forma muito diferente. Agora, sentir isso no silêncio, eu tenho a sorte de estar à beira de um monte que eu já vi todo cheio de milho e hoje é todo cheio de selva. Já vi todo cheio de pinheiros, agora é todo eucaliptos. Quer dizer, consigo andar por cima do monte que não vejo, porque o cobre é todo coberto por eucaliptos. Eu digo assim, deste monte, que é o primeiro monte de Gaia que se vê, quero chegar a outro monte que fica mais ou menos na Coreia do Norte. Na Coreia, pronto. E, portanto, uma questão, O problema é este. o ponto para partida para o antigo na bolsa é... Novos 7 mil milhões, como é que nos podemos sentir 7 mil milhões com os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa esposa, nossos pais, Ok. Obrigado. A sua... Não estou a ver aqui, faz favor. Então depois já vai para. Manuel Craveiro. Manuel Craveiro. No seu livro diz assim: a palavra é o órgão do mundo presente. O silêncio, o mistério do mundo que está a chegar. O que nos pode dizer sobre isto? Aqui, está ali uma senhora, faz favor. Disculpen no ser en español, pero muy fácil. Me gustaría que... Já agora diga o nome, faz favor. Pode ser mesmo em espanhol. Bueno, María Dolores. María Dolores. Unas palabras sobre lo que en español se llama el sentido común, que es el otro sentido.
Me gustaría oír unas palabras sobre el sentido común, ya que usted ha hablado de los sentidos. Gracias. Para aqui, faz favor. Passe para aqui. Alfredo José de Sousa. Alfredo Sousa, só duas expressões para pedir que estabeleça a conexa. O silêncio dos livros e o silêncio da morte. Todas as implicações variadas de dores, de tácteis, ambos o silêncio comporta. Então vamos juntar mais uma. Lia Senhor, faz favor. Quer. Então já vai aí. Não pode? Afonso Pinhão Ferreira, Paulo Barzinho. Eu, antes de mais, quero agradecer profundamente a conferência que aqui preferiu hoje. Eu penso que é uma mensagem fantástica, intelectualmente fantástica. Dizer às pessoas que têm que parar para pensar, que viver é muito mais do que existir apenas. Foi isso que me transmitiu. E por isso, muito obrigado. É a primeira coisa que queria dizer. Conseguiu pegar no pensamento dos filósofos atuais, quando citou o coreano Yang Chuan, que está muito em voga hoje, onde ele chama, de facto, a atenção das pessoas para o problema da hiperinformação. Nós hoje temos, de facto, ao nosso dispor, a todo momento, a todo segundo, a possibilidade de estar a consultar a informação. E, na realidade, somos apenas receptores. E a chamada de atenção do intelectual perante uma comunidade desse problema, digo-lhe, foi fantástico. Eu já há muito tempo não assisti a uma conferência tão fantástica. E queria lhe agradecer. E é apenas isso que me vou falar. Depois, agora, geralmente não sabem falar, depois vamos aí para cima. Muito obrigado por todas as questões. Começava por falar da lentidão. E, de facto, a literatura, o Marcelo Proust dizia que é uma lente para nos olharmos melhor. E é. Mas não é só isso, não é só para nos olharmos, é também para nos tornarmos melhores. O próprio exercício da leitura implica uma espécie de escola de humanização da própria vida. E isso tem a ver com os ritmos, porque de uma aceleração, digamos, dos nossos sentidos que vivem hipotecados ao ritmo ofegante, à trepidação do tempo, a leitura implica um recolhimento. A leitura implica uma espécie de lentidão, onde a revelação não é instantânea, não é imediata, mas nós temos de mergulhar na leitura, como muitas vezes dizemos. E essa lentidão é uma oportunidade. Porque no silêncio dos livros nós reconhecemos o nosso próprio silêncio. E na escuta que oferecemos a um livro, temos também a possibilidade de nos escutarmos mais profundamente. Até como normalmente não nos escutamos. E esse diálogo, esse discorrer interno, esse debate interno que a leitura provoca, é um património essencial. A questão da leitura a mim interessa não apenas, digamos, como realidade económica ou como um modelo de aprendizagem, um modelo de transmissão de conhecimento, que hoje é de uma maneira e pode ser de outra. A mim a leitura interessa-me porque a leitura é um modo de
fazer uma experiência de vida que se calhar nós não fazemos de outra maneira. Aquele silêncio que o livro exige é um silêncio que nos permite viajar. E aquela lentidão implica uma desaceleração, uma certa purificação do nosso ritmo, mas dá-nos a abertura, inscreve a brecha para fazermos uma outra viagem, que é sensorial, e é espiritual, e é intelectual, e é estética, e é emocional. É isso tudo porque nós somos essa totalidade. O silêncio é uma escola de solidão, de singularidade. O Truman Capote dizia que nós estamos sempre sozinhos com aquilo que amamos. E, de facto, um livro é também uma experiência de um certo isolamento. Quando vamos na rua e vemos uma pessoa a ler, parece que ela está ali metida numa cápsula, há um isolamento. E, digamos, a leitura muitas vezes dá-nos o sentido da solidão, mas de uma solidão partilhada. Porque na leitura nós percebemos que o silêncio é condividido e que a solidão fala, é polifónica, e que há ali um verdadeiro encontro colaborativo do leitor com o texto, do texto com o leitor. E ali, em silêncio, estão a acontecer grandes transformações, que é aquilo que, no fundo, a própria leitura nos permite. E esse sentido comum, nós podemos dizer que é a literatura. O que é a literatura de um país? É o sentido comum, quer dizer, ali é o património guardado, vivido, do que foi a experiência humana, do que foram as grandes intuições, as grandes perdas, os grandes lutos, mas os grandes entusiasmos, as grandes paixões, os grandes silêncios que aquela própria comunidade viveu. E é um património do qual nos podemos alimentar sempre, a qualquer hora, a qualquer instante. E esse sentido comum é uma espécie de iniciação à vida. E numa cultura como a nossa, em que nós perdemos os ritos de iniciação, por exemplo, hoje uma sociedade laica, uma sociedade secular, é uma sociedade que não tem ritos de iniciação, mas precisa desses ritos de iniciação. A nossa sociedade tornou-se, digamos, muito cinzenta e transferimos essa necessidade de ritos de iniciação para outras realidades. E muitas vezes ler um livro, ou ler um livro recomendado por alguém que nos diz, olha, lê este livro, é potenciar, digamos, um encontro dentro desse sentido comum que nos torna homens e mulheres livres e que nas etapas diferentes da nossa vida, do nosso percurso existencial, o encontro com aquela palavra, com aquele livro, com aquela história, digamos, de certa forma ajudou-nos a integrar, a incorporar, a olhar para a nossa própria experiência de uma outra forma. De maneira que é muito importante que a literatura guarde, de facto, esse sentido comum sempre acessível. O silêncio dos livros e a própria morte. No fundo, aquilo que o Rainer Maria Rilke diz nas Cartas a um Poeta. Porquê é que se escreve? E eu acredito que é a mesma razão pela qual se lê. Porquê é que se escreve? Ele diz àquele jovem militar, seu correspondente, ele diz, tu só conseguirás escrever se acordando à meia da noite, no mais fundo da verdade de ti mesmo, sem qualquer fingimento, poderes dizer, se eu não escrever, morro. Se eu não escrever, morro. E, no fundo, a verdadeira razão para ler, a um certo nível, é essa. Os verdadeiros leitores, os leitores omnívoros, fanáticos, que eu acredito que só estão aqui reunidos nesta tarde,
são pessoas que experimentam isso, que definam-se se não lerem, que a leitura amplia a vida e que muitas vezes a leitura é uma tábua de salvação, a leitura é um ato de resistência em relação à própria morte, à morte que nos ameaça, que se instala em nós de formas tão insidiosas e tão constantes. Nesse sentido, o silêncio dos livros também nos protege do silêncio da morte. Um livro é também um lugar de abrigo e no livro, na leitura, no silêncio do livro, muitas vezes fazemos a experiência de uma ressurreição, de um viver de novo, de voltar a ver, voltar a sentir, voltar a tocar, voltar a saborear, esse voltar a nós mesmos é alguma coisa que acontece muito nos livros. E por fim, eu acredito que os livros sabem muito sobre o silêncio. E nós precisamos de silêncio. Nós precisamos de valorizar o silêncio como linguagem. Por exemplo, como é que se colocam dois inimigos, ou duas pessoas desavindas, ou dois beligerantes, ou duas pessoas com interesses opostos? Nós dizemos, é falar que a gente se entende. É verdade. É falando que a gente se entende. E por isso também se escrevem os livros. Mas eu acredito que também o silêncio constrói pontos de entendimento que muitas vezes são mais fortes, mais duradouras e que superam esta própria palavra. Que o silêncio também é uma escola de paz, de reconfiguração do real. E nesse sentido, um sonho meu que aqui partilho é que ver um dia o silêncio declarado património imaterial da humanidade. Porque nós declaramos património as grandes construções, o canto, por exemplo, todas as coisas associadas à expressão, e esquecemos-nos que o silêncio também é uma forma de expressão extraordinária. E que no silêncio nós experimentamos muitas vezes uma comunhão, uma proximidade, que nenhuma palavra do mundo é capaz de nos fazer sentir o mesmo. As palavras são capazes de falar disso, mas isso só no silêncio se exprime. Eu chamo Carlos Lopes. Na sua intervenção, que eu queria dizer que, de facto, foi muito boa, muito agradável e que me permitiu comunicar com a minha boa este pedaço, falou um pouco na evolução, passando um bocado da fase bacteriovírica para a fase do neuronal. E eu queria perguntar-lhe se considera isso, na lógica do conhecimento e na lógica da comunicação, se considera isso também, digamos, uma fase evolutiva e existencial, e se assim é, como explicar como, por exemplo, subitamente toda a gente fica muito preocupada com o vírus Zika nesta fase. E, portanto, aparentemente, contrariando um bocado essa ideia de passarmos de uma fase para a outra, eu gostava de saber se considera isso, digamos, uma evolução existencial ou não. Por outro lado, gostava de perguntar também se, em toda a sua, na sua forma de pensar, digamos, a importância do sentimento como forma de conhecimento e não apenas da razão. Isto é, a aparente sobrevalorização do sentimento como forma de aprendizagem, se considera que isso é um elemento importante e deve ser devidamente valorizado,
e não apenas na normalização racional das coisas. Muito obrigado. Vou fazer um pouco de advogado do diabo. Eu também tenho a nostalgia do silêncio. Mas nos livros de que eu gosto, estão todos os sentidos de que vou. Estão os sons, estão os cheiros, está o horizonte, estão os toques, está tudo isso. A Sofia tinha uma maneira peculiar de dizer as coisas. Queixava-se de alguns livros de agora e dizia, mas não se ouvem portas a bater, não veem cheiros de cozinha, e a silêncio, o silêncio igual a zero. Mas o que eu lhe queria perguntar, tenho pensado nisso, é se nessa, levando ao extremo a lógica da estética da Susan Sontag, a forma suprema do poema não seria então aquele que nos traz os versos, que se elabora dentro de nós mesmos, mas que não se escreve. Mas eu gosto dos livros que estão cheios dos ruídos, dos sons, dos cheiros, que é a memória mais terrível de todos. Eu sempre posso dizê-lo, como exilado que fui, a memória mais terrível era a dos cheiros que não havia no sítio onde eu estava. Zé, boa tarde. Se me autorizas a oferecer a leitura de um pequeno poema ao meu honorável mestre José Tolentino Mendonça. É muito pequenino. Posso? Posso? Posso. Escrever o mar. Mares do mundo, velas ao vento, abençoado do Suano. Navega imparável a fé em Deus. Repousa os entorpecidos braços sobre os pesados remos de Deus. Escasseia o peixe, mar um cão, barra fechada. O pescador não pesca, o pobre não come. De lágrimas, mesa cheia. Fevereiro de corrente, do luto, dor e fome. Um abraço, modestamente. Um abraço e muito obrigado pela brilhante conferência que me ofereceu, que eu fiquei muito emocionado. Um abraço, não tinha o prazer de conhecer pessoalmente, oxalá que volte mais vezes a esta minha querida Paula. Muito obrigado por esta conferência de abertura. Muito obrigado por esta conferência de abertura que abre de uma forma brilhante estas correntes descritas. A minha pergunta é muito simples. Constata-se que a sociedade atual, principalmente a juventude, lê mais livros no computador e no iPad do que propriamente em livros de papel tradicionais. Essa divagação que nos fala, essa humanização da vida, essa busca interior, há diferenças, é conseguida tanto através de um meio como do outro. Eu estou cá em cima do balcão, não sei se me vê. Faz favor. Tenho que falar. Pois já tenho micro, peço desculpa. Eu tenho estado a fazer uma certa sinalética, mas acho que ainda não fui desmemorado. Olha, é o seguinte, o meu nome é Pedro Natal da Luz e o maestro Vitorino de Almeida, que ontem à noite esteve a deliciar-nos
com a sua palavra e, sobretudo, com a sua música, aí há uns anos escreveu um livrinho chamado Um Caso de Bibliofagia. Eu, por acaso, li esse livro e que conta, ao estilo dele, a história de um indivíduo que devorava livros no sentido de os de comer. Comia mesmo livros. E, portanto, ele gostava tanto de livros que os comia. Portanto, isto era uma maneira que o homem tinha de mostrar que gostava de livros. Devorava os livros, comendo. E, quando se anunciou esta conferência com o título do Silêncio dos Livros, despertou-me a atenção a perspectiva que seria dada ao tal silêncio dos livros. E, para dizer a verdade, fiquei surpreendido e, ao mesmo tempo, de certo modo, fascinado pela perspectiva que apresentou e de que gostei bastante. E a questão que queria aqui colocar é a seguinte: eu que sou, não sou um caso de bibliofagia, evidentemente, mas leio muito até, e tudo, quando gosto mesmo de um livro, tudo o que lá está, desde o silêncio aos ruídos, me fascina. E o silêncio, para mim, vem muitas vezes depois de acabar de ler o livro. Mas também, outras vezes, vem durante... Também agradecendo, e a começar todos, é que o livro altera o mundo, altera o nosso corpo, até porque colocamos numa determinada posição para a leitura, mas depois altera o nosso mundo interno e altera o mundo à volta de nós. E essa modificação, muitas vezes, começa por ser experimentada precisamente como um silêncio. O silêncio das coisas que nós nunca vimos, nunca tínhamos pensado, o silêncio das coisas que nós, de repente, reconhecemos e finalmente vemos, tão próximas, que estavam de nós, que nós não a víamos, mas os livros possibilitam que nós as possamos, de certa forma, tocar, cheirar, sentir. E esse silêncio, que pode ser a duração da própria leitura, pode ser muito tempo depois, como houve-se um disparo. Antes havia silêncio, houve-se um disparo. Mas depois do disparo, o silêncio que sucede é diferente e, de certa forma, é maior. E então os livros, muitas vezes, são esses disparos diretos a nós que depois fazem perceber todo o silêncio que nos envolve e que nós não notamos, não temos consciência dele. Um livro é um acelerador de partículas, faz-nos olhar e sentir a vida de uma outra forma. Mas, indo à primeira questão, infelizmente, digamos, os amantes de literatura, os leitores de literatura, não são um tão grande número assim. Nós estamos aqui num grande número, aqui no Teatro Garrett. Mas nós somos uma minoria, somos uma pequenina trincheira. E somos assim sempre, quer dizer, não é no século XXI que nos tornamos assim. É assim desde sempre. E é assim também pelo paradigma dominante no Ocidente, que é muito um paradigma racional, um paradigma, se quisermos, científico, embora o científico encarado de numa extensão muito redutora. E, por exemplo, todos nós somos iniciados na história das ideias, na história do pensamento, mas, de certa forma, ainda está por fazer a história do sensível. A história do sensível. E isso é alguma coisa que os nossos sentidos sabem, têm essa informação, mas não está trabalhada. Mas a literatura trabalha, como dizia o Manuel Alegre, e por isso os livros estão cheios de memória, do
dos cheiros, dos tatos, daquilo que demos e daquilo que recebemos e não recebemos. Estão cheios dos sabores, das visões que nos iluminaram ou que nos aterrorizaram. Os livros estão cheios disso. Os livros fazem essa história silenciosa do sensível, que é, contudo, uma história que nós não aprendemos, ou aprendemos apenas, digamos, de uma forma eventual, ou sendo autodidatas, sendo bibliofágicos por conta e risco, e não porque faz parte, digamos, daquilo que uma sociedade espera de nós, que nós tenhamos uma história da sensibilidade também trabalhada e que concedamos valor verdadeiro a isso. Eu, na minha formação de poeta, interessou-me muito os poetas orientais, os poetas chineses. Muitos eram monges, muitos, eles próprios não escreveram nada. Foram os seus discípulos que escreveram depois. Eles próprios escreviam um poema, um verso. Muitos deles escreveram um verso, escreveram numa rocha, ou escreveram no tronco de uma árvore, e depois tornaram-se peregrinos, desapareceram. E uma das literaturas mais fortes do mundo foi construída assim. Foi construída por silenciosos. E um escritor é um bicho silencioso. Um bicho silencioso. Mesmo um animal político como o Manuel Alegre é um bicho silencioso. Como poeta, é um bicho silencioso. Seguramente porque é desse silêncio, é da ruminação desse silêncio, que o encontro profundo com a palavra pode acontecer. E a pergunta que o Manuel Alegre fazia: será que a forma suprema de poesia não é o abandono, não é, por fim, o ficar calado? O silêncio é a grande tentação dos poetas e é a grande tentação de um escritor. E não é apenas, digamos, não é apenas o fantasma, o bloqueio, o perder o talento, o perder o dom, mas é o demónio necessário da criação, o silêncio. E eu gosto muito de um verso de um poeta catalão, Jaime Gil de Biedma, em que ele diz: eu agora já não sou o poeta, agora sou o poema. E esta passagem de poeta a poema é alguma coisa que o silêncio ensina e que, de certa forma, a todos o silêncio exige. Exige ao poeta, exige ao leitor de poesia. E vamos à última rodada. Se há outras questões. É do computador. Eu, sendo eu não um nativo digital, porque nasci com o papel e assisti nestes anos a todas estas mutações, tentando adaptar-me a elas. Eu sei que os nativos digitais têm uma relação que eu nunca terei com os instrumentos técnicos digitais. E a relação de afeto, por exemplo, que eu tenho com o papel e que eu tenho com os instrumentos de escrita, que é uma relação de afeto. Eu sei que há pessoas que conseguem manter isso com os novos instrumentos digitais. Porque do que se trata não é da técnica. E, apesar de tudo, o papel é uma etapa da nossa evolução técnica. Mas do que se trata é daquilo que nós experimentamos, podemos viver com
as várias tecnologias que descobrimos, de expressão, de encontro, de silêncio, e eu acredito que diante de um ecrã vazio se pode experimentar algo parecido àquilo que se experimenta diante de uma página branca. Mas apesar de tudo, o papel cheira. Conheço pessoas que começam por cheirar o livro que leem. E o papel é sempre ao tacto, é nojento. O papel que cheira, o papel que gozo e outras coisas por aqui fora. Mas eu, além de não ser nativo digital, sou analfabeto militante digital. Temos ainda uns minutos para alguma intervenção para depois fecharmos às 5. Faz favor, ali acima. É? Sim, posso ser eu? Ok, meu nome é Paula Sarmento e o meu comentário, que é mais um comentário que uma pergunta, se perguntar será de sim e não, que é excelente, é mais rápido, é que pelo silêncio chega-se a Deus, e eu sou católica. Cheguei muito recentemente a uma reconversão pessoal a esse nível e prossegui depois de um retiro em que percebi realmente a questão do silêncio e a importância que ela tem para o desenvolvimento de uma fé. Percebi também que havia uma relação com o meu amor primeiro da literatura por causa das pausas precisamente da leitura. A leitura promove-nos a pausa e a pausa a reflexão e a reflexão a ideia e a independência de pensamento. E eu concordei muito com o comentário daquele senhor há bocadinho, que eu penso que foi um ponto que se calhar não foi muito bem, não se notou muito, quando ele diz que isto é um bocado pessoal, não é? O silêncio que nós obtemos a partir dos livros e que nos promove o pensamento e nós tornamos independentes de pensamento sozinhos, fugindo da tal televisão que nos pacifica, é uma interpretação individual. O poeta, os escritores escrevem, nós lemos, eles promovem-nos o silêncio e nós, através do silêncio, chegamos à ideia, mas todos de uma maneira individual. E, nesse sentido, acho que percebi bem pela conferência, que será a partir da interpretação individual que se constrói também um pensamento individual e que contraria a massificação. Portanto, a pergunta penso eu que é de sim ou não, e muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria, se for possível, David Sá, e a pergunta seria... Já agora, não se importa levantar o dedo, que eu já não vejo. Seria por a questão deste modo. Será que a saudade não será mais que o silêncio da memória? Obrigado. Mas alguma que será a última? Não. Lá em cima, alguém que não esteja a ver. Pode ser. Sim, então faz favor, tem que fazer um esforço de falar algo. É só o mesmo comentário em relação ao silêncio. Eu acho que o silêncio tem, como tudo na vida, é dual, não é? E o silêncio Desculpa, peraí, estou aí no meio do microfone. Eu estava a olhar lá para cima e não tinha nada. Então, muito boa tarde, eu chamo Fernanda. É assim, eu achei maravilhosa realmente a conferência. Apenas, eu acho que estamos a falar muito do silêncio, realmente, em relação aos livros, e que é um silêncio construtivo, de facto, mas, como falou também no início, em sensibilidade, e como é um humanista também, se puder, eu gostaria que desse uma palavra sobre a dualidade do silêncio, não é? Porque há um silêncio que também é destrutivo. O silêncio que destrói a humanidade, destrói o homem, não é? Por omissão, por assim dizer. Não sei se entenderam. Pronto. Um dos mais conhecidos e amados evangelhos do Novo Testamento, o Evangelho de São João, começa dizendo que no princípio era a palavra. É interessante, não começa por dizer que no princípio era o silêncio. E usa o termo logos, que é um termo com uma semântica muito ampla, muito discutida, e que alguns traduzem no princípio era a relação, ou então
princípio era o desejo de palavra. Não era a palavra, mas era o desejo da palavra. E aquilo que nos define como humanos é, sem dúvida, o silêncio, percebermos que o silêncio é silêncio, mas percebermos que o silêncio é uma linguagem, é uma palavra. Quando há a incomunicabilidade, ou quando nos deparamos com um silêncio que é um vazio absoluto, um muro que trava qualquer possibilidade de relação, isso de facto é completamente destrutivo. E a literatura também nos fala disso. Também é uma escola para esse silêncio e para o entendermos, para o iluminarmos. O silêncio e a saudade, o silêncio da memória. O silêncio faz-nos olhar para o binómio presença-ausência de uma outra forma. No silêncio, a palavra está ausente, mas ela continua presente. A reverberação, o eco, a intensidade, a revisitação silenciosa que fazemos da palavra. Então o silêncio é apofático, quer dizer, diz não dizendo, ou não dizendo diz, ou não revelando manifesta, ou não mostrando é epifânico. Nesse sentido, de facto, o silêncio, no silêncio nós experimentamos a saudade da palavra, não como uma coisa que nos destrói, mas como uma memória sempre aberta, sempre capaz de uma nova aventura, sempre capaz de um novo recomeço. E o silêncio tem também a ver com a saudade no sentido utópico, aquilo que o Padre António Vieira dizia da saudade do futuro, desta história do futuro que temos de escrever. Há no silêncio uma tensão utópica muito grande, porque ao mesmo tempo o silêncio não nos deixa prisioneiros do construído, mas coloca-nos sempre perante o campo vazio. E isso é a utopia maior, a utopia porventura mais necessária. E por fim o silêncio e a vida interior. De facto, para nos comunicarmos tem de haver silêncio. Para nos escutarmos tem de haver silêncio. Se todos falássemos aqui ao mesmo tempo, não nos conseguíamos escutar. Mas o silêncio é sobretudo uma modalidade de construção da nossa interioridade, da nossa intimidade. Seja ela religiosa ou não. O silêncio é um instrumento de construção espiritual de todas as tradições religiosas, mas não só. Aqui há uma espécie de partilha, quer dizer, nós não nos construímos a nós mesmos sem essa espécie de baldios, de terra vazia, despossuída, desconfigurada, que é o silêncio dentro de nós como possibilidade. E no fundo, isso que dizia de uma certa transformação que experimentou no contacto com o silêncio. Isso é muito verdade. O silêncio não nos deixa na mesma. E talvez por isso nós tenhamos tanto medo do silêncio. E o silêncio seja um bem tão escasso, tão raro. Talvez porque tenhamos medo daquela transformação silenciosa, mas aguda, precisa, que o silêncio é capaz de provocar dentro de nós. Nesse sentido, um escritor, um poeta, é alguém que se expõe ao silêncio. E um poeta sabe como o silêncio pode ser ou pode constituir uma exposição abrasiva, transformadora. Às vezes, para escrever um poema, ele tem de ganir como um cão, tem de se tornar um mendigo, tem de se tornar um foragido, tem de se tornar um pária. Mas essa exposição ao silêncio é a condição da autenticidade que o poema lhe exige.
mesmo se, como o Fernando Pessoa dizia, um poeta é um fingidor. Muito obrigado. Já agora desculpem só, como temos 3 minutos, para 3 minutos é pouco, mas tinha que acabar perguntando exatamente sobre a importância e a presença do silêncio na sua poesia. E designadamente tem um livro como A Papoila e o Monge. Esse livro é um caso evidente, digamos, de um trabalho sobre o silêncio. Muito a partir da revisitação da poesia oriental, mas posso dizer que ao longo da minha poesia o silêncio está sempre presente. Às vezes como, digamos, como uma coisa difícil, às vezes como um lugar de alegria, às vezes como a solidão necessária, às vezes como a mais indizível companhia. Mas eu acredito que um poeta é uma consequência do silêncio, às vezes até mais do que da palavra.